Fala, nação tranquilidade. Eu prometi pra vocês e decidi estar trazendo esse vídeo, cujo título é Até onde o Naruto chegaria em Dragon Ball realisticamente? Cara, esse vídeo é do canal Universo Z. Vou estar deixando primeiramente aqui o like no vídeo, então deixa o like nesse react aqui também pra estar me fortalecendo. E bora ver os argumentos do mano aqui do vídeo? Vamos ver se realmente tá coerente e até onde o Naruto chegaria no universo de Dragon Ball. Quão longe Naruto conseguiria ir caso tivesse que enfrentar os mesmos oponentes que Goku ao longo de Dragon Ball? Sim, isso vai ser polêmico, porque a gente tá falando da rivalidade entre os dois versos mais populares da história dos animes. Chora Luffy. Todo mundo sabe que o universo de Dragon Ball opera em escala de poder astronômica, com planetas explodindo, deuses se enfrentando e o tempo sendo rasgado no soco. Mas o verso de Naruto não fica tão atrás quanto muitos pensam, especialmente no fim do Shippuden, quando Naruto e Sasuke recebem os poderes de Hagoromo e basicamente viram deuses dentro daquele mundo. Muito Olha só, eu já discordo um pouquinho aqui do começo do vídeo. E não, não é um ataque ao criador, tá? Eu peço a compreensão do próprio criador que estiver assistindo esse vídeo e dos fãs. O Naruto, o universo de Naruto não se compara com o universo de Dragon Ball. Nunca. Isso é praticamente impossível. Dragon Ball tá em outro nível. Essa é a minha opinião, tá? muito acima de qualquer outro personagem da obra. Eles ganham velocidade, força bruta e habilidades em um nível de complexidade que vai muito além da média do próprio Dragon Ball, com espaço-tempo, regeneração, selamentos e até dimensões paralelas. Sem contar que eles enfrentam uma entidade praticamente divina, Kaguya, e não apenas enfrentam, eles acompanham sua velocidade, sua força e suas técnicas multidimensionais com tranquilidade. Naquele ponto da obra, o anime Naruto basicamente vira Dragon Ball com jutsus. Então se você acha que o Naruto Prime não teria nenhuma chance no universo de Goku, sinto te informar, mas tá muito enganado. Ah, e só pra deixar uma coisa clara, antes de começar, o nível de poder não define o valor da obra. Dragon Ball e Naruto são gigantes por méritos diferentes, seja por narrativa, impacto cultural ou personagens marcantes. Mas eu sei que os fãs de Naruto são muitos, e agora vocês vão ter que provar isso. Esse tipo de vídeo já rolou aqui com Sukuna, Gojo, Saitama, até o Invencível, e todos eles movimentaram a galera. Então vamos ver se o Uzumaki vai além até fora do anime. Se você é fã de Naruto, deixa o like agora pra mostrar que ele é realmente mais querido, e se você é fã de Dragon Ball, deixa o like também. Afinal, o universo é do Goku e o Naruto é só um visitante aqui. Caraca, mano, querendo ou não, o cara lançou o discurso no Jutsu aqui. Vai falar que não merece o teu like? Deixa o like aí, pô. Mostra que a comunidade de Naruto é forte. Curte não só esse react, como o vídeo do mano lá e já comenta Naruto aqui embaixo e no vídeo dele também, hein? Vamos lá. Vamos começar do começo, literalmente, Naruto clássico. Mesmo nessa fase inicial, já tem personagens fazendo coisas absurdas, especialmente quando a gente fala de velocidade. Um exemplo que chama atenção é o Rock Lee. Na luta contra o Gaara, quando ele tira os pesos, ele simplesmente some. E mais do que impressionar visualmente, ele faz algo bem específico, supera a areia automática do Gaara, aquela defesa que se move sozinha para proteger ele de qualquer ataque. Essa areia, durante o exame Chunin, já tinha conseguido reagir a uma explosão a queima-roupa. Então, para alguém superar isso, precisa estar em um nível muito acima da velocidade humana. Existem cálculos que colocam a velocidade de reação dessa areia em cerca de 35 mil quilômetros por hora, o que faria sentido visto que Gaara nunca Aquela cena que ele colocou do que ele disse supostamente que era uma explosão, na verdade foram as Senbons que aqueles guinis da Vila da Chuva aplicaram no Gaara. Ou é outra cena? Já comentei porque eu não tô lembrando não. tinha sido tocado anteriormente e já tinha o nível Jounin na época, nível também alcançado por Rock Lee por poucos momentos naquela batalha. E o Lee sem pesos não só acompanha a velocidade como ultrapassa, então mesmo sendo conservador dá pra colocar que ele estava na escala dos 70 mil quilômetros por hora, o que já entra na faixa do hipersônico elevado. Aí vem o Sasuke, depois do treinamento com Kakashi. Ele enfrenta o Gaara também e é dito que naquele momento ele estava no mesmo nível do Lee, então por padrão ele também já estaria nessa faixa de velocidade hipersônica alta. Mas aí o Sasuke ativa o Sharingan e usa o Chidori, que dito por Kakashi precisa ter uma velocidade incrível para ser utilizada. Nesse estado, ele começa a pressionar o Gaara a ponto de forçar a transformação parcial do Shukaku. Detalhe, nem o Lee com o quinto portão tinha conseguido isso. O Gaara, mesmo com dificuldade, ainda conseguiu reagir ao Lee nessa forma, com técnicas como a substituição. Ou seja, dá pra concluir que o Sasuke com o Chidori e o Sharingan, aumentando seus reflexos e sua velocidade, podia ir além do Lee com os 5 portões. Não, cara, aqui eu vou ter que discordar, vamos lá. O Rock Lee é muito rápido, tá ligado? E isso utilizando os 5 portões. Não tem como o Sasuke se igualar. Mesmo com Sharingan, mesmo com Chidori, não tem condição. O que é dito pelo Maitugai é que o Sasuke alcançou a mesma velocidade, ou quase a mesma velocidade que o Lee sem os pesos. Com o Sharingan ele supera isso e com o Chidori? Acredito que sim, tá? Acredito. Mas é a velocidade do Lee sem os pesos? Os portões não entram na mesma escala.
Ah, mas o Gaara foi pressionado por esse Sasuke. Ele não foi pressionado por esse Sasuke. Ele só se transforma e enfrenta o Sasuke, tá ligado? É só isso. Ele não tem esse absurdo todo de velocidade, não. O Sasuke, no caso. E muito menos o Gaara. Vale lembrar, abrir os portões aumenta absurdamente o poder do usuário. É comum dizerem que cada abertura multiplica o poder várias vezes e a gente trata o conjunto como um aumento de 20 ou 30 vezes, mas supondo que seja 24 vezes, se o Sasuke já estava na casa dos 71 mil km por hora e multiplicou isso por 24, afinal, ele conseguiu ferir o Gaara com sua velocidade, ele teria chegado a mais de 1 milhão e 700 mil km por hora. Isso já é uma velocidade massivamente hipersônica, principalmente considerando o que acontece depois, porque aí vem o Gaara que vai se transformando cada vez mais com... Não, os personagens em Naruto são muito rápidos, tá? A gente tem algumas demonstrações de fato de velocidade desde o início mesmo, com o Haku nos espelhos alcançando a velocidade da luz, mas é dentro dos espelhos. A gente tem o Sasuke superando a velocidade do som ali, utilizando o primeiro estágio da marca, mas assim, nada que se equipare à luz, não. Conforme a luta esquenta, e a cada estágio ele ganha força e velocidade. Supondo um aumento de apenas 2 vezes por transformação, já seria o suficiente por colocá-lo por volta de 3 milhões e 400 mil km por hora, ou seja, Naruto, ainda na fase clássica, já está inserido num contexto onde os personagens têm feitos de velocidade milhares de vezes acima da média humana, e isso sem ninguém voar, lançar Kamehameha ou explodir planeta ainda. Ou seja, ainda no Naruto clássico, antes mesmo de Biju, modo sábio ou Baryon, já temos personagens operando em escalas de velocidade absurdas que só aumentariam com o tempo. Isso vai ser essencial para ver até onde o Naruto poderia chegar enfrentando os inimigos que Goku enfrentou. Mas como é que o Naruto entra nisso tudo? A partir da luta contra Gaara, já dá pra ver que o Naruto consegue acompanhar esses níveis absurdos de velocidade. Isso porque na fase final do clássico, tanto ele quanto o Sasuke já estavam praticamente no mesmo nível em termos de velocidade base. E quando eles acessam suas transformações, o modo de uma cauda, no caso do Naruto, e a marca da maldição nível 2, no caso de Sasuke, os dois recebem um aumento de poder estimado em cerca de 10 vezes. Levando em conta os cálculos anteriores, isso colocaria os dois transformados com velocidades próximas de 68 milhões de quilômetros por hora, cerca de 7% da velocidade da luz. Isso já entra na faixa de velocidade subrelativística, ou seja, quase relativística, mas ainda não o bastante para distorcer completamente o tempo e o espaço ao redor. Além disso, quando o Sasuke usa o Chidori, ele recebe um impulso extra de velocidade. Mesmo sendo conservador e considerando um aumento de apenas 2 vezes, ele e o Naruto, que o acompanha na luta final, chegariam a algo em torno de 136 milhões de quilômetros por hora. Isso reforça que no final do clássico, os dois já estavam operando em níveis absurdos de deslocamento, muito além do que a gente associa a ninjas. Mas não é só a velocidade que importa, a força bruta também dá um salto. Um dos feitos mais surpreendentes na fase clássica vem de um personagem que ninguém esperava, Choji. Na luta contra Jirobo, usando jutsus de expansão total, Choji é arremessado com força suficiente para ser lançado metros e metros para cima, e mesmo com toda essa força aplicada contra ele, ele resiste sem maiores danos. Levando em conta o tamanho aumentado dele, a massa envolvida e a força aplicada, os cálculos apontam que a energia do impacto seria equivalente à de uma explosão capaz de destruir uma cidade de pequeno porte, ou seja, algo na casa dos mega joules, milhões de joules. E mesmo assim, o Jirobo, que causou esse impacto, era o membro mais fraco daquele grupo. E aí você coloca isso ao lado do Gaara transformado e percebe que ele já estava num nível bem mais alto que esse, tanto em defesa... Não, cara, não é assim não. Eu entendo essas escalas de poder, tá? E acho da hora. De verdade, acho bem legal. Mas não tem como comparar esse tipo de escala com Naruto. Pegar uma escala que, querendo ou não, os fãs de Dragon Ball utilizam muito em Dragon Ball e trazer isso pro universo de Naruto. Porque quem realmente tem nível pra destruir uma vila dentro do universo de Naruto são personagens como o Pain, Deidara. O Gaara até consegue, depois de muito tempo, no modo Biju dele, que é literalmente transformado no Shukaku completo, sabe? Então, tipo, Jirobo, Choji, esses personagens em si, Naruto e Sasuke nessas fases do clássico, não tem esse poder todo não, mano. Entendeu? A obra de Naruto, querendo ou não, nesse sentido, é mais pé no chão que a obra de Dragon Ball, mano. defesa contém ataque. Na forma de Biju completo, o poder do Gaara aumenta pelo menos 4 vezes em relação ao início da transformação, e é justamente esse Gaara que o Naruto enfrenta de igual para igual, após recuperar a determinação no fim da luta. Isso coloca Naruto base e também Sasuke base no fim da fase clássica com capacidade de causar danos equivalentes a cerca de 1,24 milhão de megajoules, ou seja, 1,24 vezes 10 elevado a 12 joules, que é força suficiente para destruir uma cidade grande. Agora, se a gente ativa o modo uma cauda... Comenta aí se vocês acham que isso que ele comentou faz sentido. Você que é fã da obra de Naruto. Pra mim, isso aqui não entra na minha cabeça, não. Não entra, não. E é como eu falei, não é um ataque ao criador, mas sim os argumentos.
Eu não concordo de forma alguma, entende? Não é porque, o Naruto ele ficou bem mais forte que o Choji, de forma geral. Beleza, mas nem por isso ele vai ter o impacto de um soco mais forte que o do Choji. Claro que isso aqui é só um exemplo. Ou até mesmo força física. O Sasuke é bem mais rápido, sei lá, que o Gaara. Mas pelo Gaara ampliar muito a sua força e tudo mais, ele vai se equiparar a esse Sasuke que superava o Lee. Esse tipo de escala não faz sentido, cara, de verdade. Não, não é nem tipo uma crítica, não. É só uma visão. Essas escalas em Naruto não se aplicam, não tem nexo. De verdade. Do Naruto, ou a marca da maldição nível 2 do Sasuke, e aplica aquele multiplicador de 10 vezes, o valor salta para cerca de 1,24 quintilhão de joules, o suficiente para causar destruição em escala de montanhas inteiras. Ou seja, mesmo antes de entrar nas sagas mais poderosas do Shippuden, o Naruto clássico já estava em um nível de velocidade quase à luz, e força de Não, cara. Quem que realmente tem a capacidade de destruir montanhas ali em Naruto Shippuden? Eu sei que você pensou nesse personagem, Madara. E com que poder que o Madara faz isso? Usando o perfeito. Os personagens no clássico, os genins do clássico, não tem capacidade pra isso não, mano. Tanto é que o choque do Rasengan com o Chidori e do Naruto com o Sasuke ali, em seus poderes máximos naquele momento, mal destroem ali as estátuas no Vale do Fim. Mal isso, mano. E aí, tipo, tu quer cravar que eles conseguem destruir uma cidade inteira. Montanhas? Não. É por isso que eu falo que essas escalas são absurdas. Não fazem sentido no meu destruição ver, de não, mano. cidade para montanhas, dependendo da forma usada, e mesmo assim, tudo isso ainda não é suficiente para alcançar o nível de poder que já existia em Naruto clássico. Vamos pegar o Mestre Kami como exemplo. Ainda na primeira fase de Dragon Ball, ele destrói a lua inteira com um Kamehameha sem o menor esforço. Isso já coloca o feito dele Em poder de destruição não tem jeito. Naruto não se compara com Dragon Ball, não. Isso aqui, eu sou fã de Naruto, eu posso falar. É fã sim, crio conteúdo de Naruto. Tenho propriedade pra falar. Não tem nem como comparar, mano. Porque esse feito aqui do Mestre Kami no começo do clássico é algo que só é mostrado lá no filme de Naruto The Last. Ou no final da Quarta Grande Guerra Ninja com o Jubi e os Jinchurikis do Jubi, tá ligado? no que a gente chama de nível Lunar Plus. E mesmo que alguém queira argumentar que isso seria um exagero ou fora da curva, ainda tem o Piccolo Daimao, o Rei Demônio. Esse sim não deixa espaço para dúvidas. Ele esmagaria facilmente o Naruto do clássico. Enquanto o Naruto operava em velocidades subrelativísticas, algo próximo de 68 a 136 milhões de quilômetros por hora, o Daimao já estava muito além disso. Ele escalava diretamente com o Goku do 22º torneio de artes marciais, que se movia mais rápido do que a própria luz refletida, durante o uso do Taiyoken, o golpe solar, uma técnica que literalmente reflete luz nos olhos do oponente. Ou seja, Essa cena que ele tá falando é aquela cena que o Ten Shinhan aplica o Taiyoken no Goku? Porque se foi isso, não, tá errado. Aquele feito do Goku não é um feito de velocidade da luz, tá? Isso aqui abre até um debate legal, tá? Eu chamo até o criador do vídeo aí pra uma live qualquer dia desses para tá discutindo esses assuntos aí. Eu não acho que é assim, não. E seria até da hora, e agregar para as duas comunidades. Já comenta no vídeo dele lá, hein? Nação Nerd te chamou pra fazer uma live. estamos falando de um personagem mais rápido que a luz, o que já deixa Naruto clássico comendo poeira. Em termos de força, nem se fala. O Piccolo Daimao possuía poder suficiente para destruir continentes inteiros com facilidade. Um dos momentos mais marcantes é quando ele assume o controle do mundo e promete destruir 1,43 avos da Terra todo ano com um único raio demoníaco. Em algumas traduções no mangá, essa técnica é descrita como instantânea, em outras como ocorrendo em um piscar de olhos. Se toda essa energia fosse concentrada em um só ataque, a superfície inteira do planeta poderia ser obliterada de uma vez. Esse nível de poder só vai começar a aparecer em Naruto bem mais pra frente, lá pro meio ou final do Shippuden. A partir desse ponto fica claro que o Naruto ainda era apenas um visitante no nível de poder de Dragon Ball clássico, mas isso começa a mudar com a chegada do Naruto Shippuden, mais especificamente quando ele alcança o modo Sábio dos Seis Caminhos, ou modo Rikudou, onde ele consegue reagir e golpear oponentes como o Madara com apenas um Rinnegan ativo. E vale lembrar, o Madara nesse ponto já havia espalhado raízes da árvore divina por todo
todo o planeta, algo que foi calculado como um feito de escala planetária. Esse nível de poder já coloca Madara próximo de Hagoromo, o sábio dos 6 caminhos original, mesmo antes de absorver a árvore ou conquistar o segundo Rinnegan. E o Hagoromo, por sua vez, tem um dos feitos mais absurdos do verso. Ele criou a lua com as próprias mãos como forma de aprisionar a Kaguya. Mesmo usando estimativas bem baixas, criar a lua exige energia em escala planetária, mas usando estimativas médias, esse feito já encosta em um nível de estrela anã, ou estrela pequena, o que ultrapassa facilmente tudo que apareceu no Dragon Ball clássico e entra nas escalas do Z. E o mais impressionante, o Naruto nesse estágio chegou a levar a melhor contra Madara, que já estava se aproximando desse nível. Ele literalmente domina alguém em escala lunar para planetária com relativa facilidade, e se você acha que acabou, ainda tem a Kaguya. Muita gente debate o nível real dela, mas o consenso é que ela ultrapassa todos os vilões de Naruto. Um dos pontos mais discutidos é a orbe expansiva da verdade, um tipo de esfera criada com o poder de destruir dimensões inteiras. Durante o confronto, o Naruto não só resiste a esse tipo de ataque, como consegue amputar o braço da Kaguya, acertar golpes diretos com suas artes sábias dos 6 caminhos, e mesmo que você argumente... Na verdade, ele não lida com a Super Gudodama da Kaguya, não, mano. Acho que tu confundiu aqui. O que acontece é que quando ela começa a expandir aquela Super Gudodama, ela é selada no processo, saca? E nisso eles meio que revertem tudo isso. E por consequência, depois que ela é derrotada, eles são invocados de volta pra Terra. que a Kaguya poderia resistir ao próprio poder, o fato do Naruto conseguir danificá-la diretamente é inegável. Isso mostra que o nível de energia que o Naruto gerava nesse ponto já era algo que nem a própria Kaguya conseguia resistir, o que é importante, porque a esfera dela tinha energia suficiente para apagar uma dimensão inteira, embora a natureza dessa dimensão ainda será discutida aqui. Com isso, fica claro que o Naruto, nesse ponto, já opera em uma escala de poder muito além de montanhas, cidades ou continentes. Estamos falando de um ninja que chegou no nível de destruir planetas e até dimensões que, como eu disse, vamos discutir. É verdade, isso aqui que ele tá falando. E muitos acabam subestimando a obra de Naruto, falando que não, Naruto não passa de nível continente. Cara, isso é ridículo. O Naruto Rikudo nessa fase aqui, da imagem, tá louco. O Naruto é muito, muito forte, muito absurdo. A natureza dessas dimensões mais pra frente, mas chegando em níveis de destruição apresentados em Dragon Ball Z, inclusive a partir de fases intermediárias. Mesmo que alguém tente diminuir os feitos do Naruto no confronto com a Kaguya, os acontecimentos que vêm logo em seguida, já no início de Boruto, tornam muito difícil sustentar esse ceticismo. Durante a batalha contra Momoshiki, Naruto e Sasuke, mesmo gravemente enfraquecidos, unem seus poderes para realizar o Susanoo da armadura majestosa, uma fusão simbólica entre o Susanoo e a Kurama, descrita nos materiais extras como o jutsu mais poderoso já criado até então. Ele supera até mesmo a orbe expansiva da verdade, que era considerado o ápice ofensivo do arsenal de Kaguya. Isso indica que o poder bruto envolvido na criação e defesa dessa técnica está entre os maiores já vistos na franquia. Não, mano, aquela fusão de Megazord, o Kurama com o Susanoo do Naruto, não era literalmente o ápice, o nível máximo de poder naquele momento. Porque se você pega, por exemplo, na Quarta Grande Guerra Ninja, quando o Naruto combina vários Kuramas com o Chakra Sábio e ele literalmente cria o Avatar de Ashura, naquele momento pode-se dizer que aquele era o pico máximo que um humanoide podia chegar. Tanto ele quanto o Sasuke com o seu Gedo Susanoo. Quando o Sasuke ele pega o Susanoo e usa de receptáculo do Chakra das Bijus, ele alcança um poder jamais visto. Aqueles humanoides, sim, de fato, eram os humanoides mais poderosos da obra. Não esse aqui que foi utilizado contra o Momoshiki, que sim, estava completamente nerfado, já que tanto Naruto quanto Sasuke estavam nerfados. Compreende? Tanto é que o próprio Madara sozinho já meio que alcançou esse nível lá nos primórdios, na era dos estados combatentes. Ele pega o Kurama completo, assimila com o traje majestoso do seu Susanoo e faz o que eles fizeram aqui contra o Momoshiki. Basicamente, o Madara mostrou um nível parecido com esse aqui, né? Dessa luta deles contra o Momoshiki. Então não é tão absurdo assim, e esse não é o pico máximo de poder. Até porque, por exemplo, se eles utilizam esse humanoide aqui contra aquela esfera gigante da Kaguya, aquela Gudodama gigante, o que que eles iriam fazer? Se aquela esfera tem literalmente a propriedade de anular ninjutsus, e essa junção de poderes, querendo ou não, é um ninjutsu, tá ligado? Então não é superior, tá ligado? De forma alguma. E outra, o Momoshiki ele não é superior a Kaguya, não. Isso aí é algo que alguns fãs acreditam, mas se você pega feitos pra analisar, você vê que de fato a Kaguya é superior sim ao Momoshiki.
E aqui vale reforçar, Naruto nesse momento estava operando com metade do seu chakra total, enquanto o Sasuke já havia gasto uma quantia significativa de energia com técnicas, espaço-temporais, etc. Ou seja, essa demonstração de força não veio do auge deles, o que sugere que, em estado pleno, os dois individualmente poderiam alcançar esse nível de poder ou até superá-lo. Mas até aqui a discussão ainda está em terreno sólido. O problema começa quando surgem interpretações mais radicais, como as que dizem que Naruto, por enfrentar Momoshiki e Kaguya em suas dimensões, automaticamente escala em nível universal ou até multiversal. Isso exige uma pausa para análise crítica. Muitas dessas escalas se baseiam no visual das dimensões em que esses combates ocorrem. É verdade que vemos estrelas, nebulosas, ciclos de dia e noite e até fenômenos que parecem representar estruturas cósmicas. Há menções em guias e novels que são hiperespaços, realidades paralelas ou até descrições que usam termos como infinito ou universal, mas é aí que entra a cautela. Termos como hiperespaço em obras de anime e mangá não seguem os padrões da física da vida real. Em muitos casos, significam apenas um espaço alternativo, não uma realidade. Exatamente, é um espaço alternativo. E outra coisa, tipo assim, muitos querem pegar essas escalas e tipo, se a dimensão é do Momoshiki, da Kaguya, então eles têm esse nível. Então eles podem literalmente destruir qualquer coisa e aplicar golpes extraordinários. Na prática, é isso que a gente vê? Isso eu tô perguntando pra você que tá assistindo, você é fã de Naruto. Você que já falou que o Momoshiki é esse absurdo. Você acha que um ser que cria dimensões é literalmente tão bereza a ponto de, tipo, literalmente correr de Kages medianos? Porque, querendo ou não, o Momoshiki, eu acredito que ele vence sim o Darui, tá? Eu não acredito nessa maluquice, não. Mas, ele, querendo ou não, ele correu do cara. Tanto do Darui quanto do Gaara. Saca? Na base. E tem um Super Momoshiki que vai muito além. Que é tão poderoso quanto a Kaguya, como muitos afirmam, o que eu não acredito. Esse nível em si, deles criarem dimensões, é esse absurdo todo, na prática? Porque, querendo ou não, esse Momoshiki toma um baile do Naruto pro Sasuke nerfados, é pressionado aqui, como a gente acabou de ver nessas cenas aqui, por um Genin. Que deus Otsutsuki que é esse? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Pegar, mas ele criou uma dimensão. Você sabe quanto tempo ele levou pra criar essa dimensão? Quanto de poder ele usou? É dito que os Otsutsukis têm milhares de anos. Então não dá pra falar, ele criou no estalar de dedos. Tipo Shenlong, o Super Shenlong, que pode recriar os universos destruídos pelo Zeno. Isso seria absurdo. Isso colocaria Momoshiki, Kaguya, etc. no nível extraordinário, que tipo ninjas como Naruto e Sasuke e Boruto não conseguiriam nem relar neles. Nem relar. Só que não é isso que acontece. Na prática, não. É por isso que eu falo. Feitos. Os feitos são mais sólidos do que todo e qualquer achismo. E isso é um fato. Realidade quadridimensional literal. Se fosse isso, a batalha entre eles, que claramente é tridimensional, nem faria sentido. Achar que isso, por definição, transforma o local em uma estrutura com tamanho universal ou transcendental é cair numa falácia de apelo à definição. Dizer que um espaço é paralelo também não implica em tamanho, apenas que ele existe fora ou ao lado do mundo padrão. E dizer que algo é infinito pode muito bem ser uma expressão poética, como ele viveu por toda a eternidade. Pô, e tá certo. Se tem uma coisa que Naruto tem muito é a tal da hipérbole. Amaterasu com a temperatura do sol, Kirin velocidade da luz. Rapaziada, pelo amor de Deus. Vamos parar com Em isso. uma música. Ou até quando Frieza em Namekusei disse que poderia destruir todo o universo. E a gente sabe que ele não poderia, mas é como falar que ele poderia destruir muita coisa. É por isso que dizer que Naruto é Universal Plus, porque enfrentou inimigos nesse tipo de ambiente, na melhor das hipóteses, é especulativo. Se a gente aplicar esse mesmo padrão em Dragon Ball, até personagens como Garlic Jr., que criou uma dimensão chamada Zona da Morte, a Dead Zone, infinita e eterna, segundo o próprio anime, seriam automaticamente universais, o que a própria comunidade de scaling sabe que é forçado. Outro ponto, velocidade superior à luz, ou até milhões de vezes maior que a luz, é algo comum no verso de Dragon Ball a partir da saga Frieza. E nesse quesito, Isso aqui eu discordo, tá? Eu vou falar aqui tanto do universo de Naruto quanto de Dragon Ball. O que é mostrado pra gente de fato? Quando é que os personagens de Dragon Ball alcançam a velocidade da luz? A partir de Dragon Ball Super. Não sou eu, Lucas Emanuel, que tá falando. Não é. Não é o Nação Nerd que tá falando. É a própria obra, o criador da obra. E a gente vê isso com o Dispo, lá no Torneio do Poder. Se eu tiver enganado, me corrija aí, mas pelo que eu lembro por cima, é isso. É ali que, de fato, os personagens de Dragon Ball começam a alcançar essa escala de velocidade, tá?
eles podem alcançar com técnicas tipo teletransporte e tudo mais, ou em um curto espaço de tempo e um pico de poder? Pode, mas é forçado, porque a gente só vê isso de fato, essa escala toda, no Super. A mesma coisa no universo de Naruto. A gente tem feitos de velocidade da luz no clássico? Tem. O Haku em um breve momento entre os espelhos. É basicamente um espelho em frente ao outro, então faz sentido. Saca? Colocar outros personagens nessa escala não tem tanto nexo, porque quem que de fato alcança essa velocidade ali em Naruto? A gente tem uns Raikages que tem a velocidade de um relâmpago, que é absurdo, que embora eles tenham essa velocidade, eu acho que eles não alcançam de fato a velocidade da luz. E a gente tem o Gai, que realmente distorce, né, o espaço. Ele sim alcança a velocidade da luz, na minha opinião. A gente tem outros personagens que Naruto, sem se esforçar, desviou de um feixe de luz do Madara. A gente tem a Kaguya reagindo ao Amendote de cara do Sasuke. Eu acredito que do Jinchuriki do Jubi, no caso o Jubito, o Obito Jinchuriki do Jubi pra cima, esses personagens realmente alcançam essa velocidade. Mas não é que eles vão viajar numa velocidade absurda de um ponto a outro e atravessar o planeta e tal. Não. Eles literalmente explodem ali o seu chakra e alcançam essa velocidade em um curto espaço. Tipo o que o Maitugai fez com o Madara. É isso que eu tô querendo passar pra vocês. Não é que, o Naruto tem a velocidade da luz, então ele pode ir de Konoha a Asuna assim. Não, cara. Ele vai se desgastar e muito no processo. Ele não vai chegar nem na metade disso. Sendo muito generoso. Então essas escalas elas não fazem sentido nem pro universo de Naruto e nem pro de Dragon Ball. Pelo menos Dragon Ball Z. Eu, pelo menos, não acho. Quesito, Naruto também tem problemas. Embora existam estimativas que coloquem os personagens no auge em escalas absurdas, como velocidades milhares ou milhões de vezes superiores à luz, esses cálculos vêm mais de comparações e reinterpretações de reações em combates do que de feitos explícitos. Em Dragon Ball, os personagens literalmente ultrapassam feixes de luz, distorcem o tempo com a velocidade ou atravessam distâncias interestelares em segundos. Naruto nunca foi mostrado fazendo algo assim. Já em termos de Isso destruição, aqui que ele falou de Dragon Ball não acontece no Z. O que a gente tem de feito assim sólido acontece ali na saga Buu, onde a gente vê o Gotenks atravessando o planeta ali diversas vezes, rodando o planeta. Isso sim é um feito impressionante. Eu acredito que o Goku Super Saiyajin 3 possa alcançar uma velocidade parecida com aquela. O Vegito em si, que não demonstra, mas ele com certeza poderia alcançar tal velocidade, tal feito, superando até mesmo o Gotenks. Aí sim, na saga Buu, mano. Na saga Buu. Ali eu acredito que os personagens de Dragon Ball alcancem tanto. Mesmo sendo mencionado o que foi mencionado no Super, já com o Dispo sendo usado de exemplo, tá ligado? sim, Naruto atinge uma escala absurda no auge do Shippuden e no início de Boruto. A energia que ele manipula junto com a Kyuubi, combinada com o modo sábio dos seis caminhos, o coloca comparável a personagens como o Goku da saga Freeza, Freeza em 100% do seu poder, Gohan e talvez até o Cell. Pode parecer Olha pra absurdo. você ver, um cara que entende da obra de Dragon Ball falando isso aqui. E aí vem fanboy do Kuririn querendo me dizer que ele ganha do Naruto. Não ganha, mano. Me desculpa, mas não ganha. Se você é realmente fã das duas obras e fala que o Kuririn ganha do Naruto, você é leigo, me desculpa. É leigo. Porque você não analisou o auge, o ápice dos dois personagens. Não analisou. Mas o Kuririn pode destruir planetas. Se ele fizesse isso, ele levaria o seu oponente junto. Só que ele também morreria no processo. Só que existe uma grande possibilidade de, por exemplo, vamos supor que ele faça isso contra o Naruto. Existe uma grande possibilidade do Naruto se proteger com a Dama e sobreviver. E o Kuririn? Até nisso aí ele tem desvantagem, mano. Então não dá pra falar que ele ganha. Absurdo, mas isso tem uma razão. O Naruto tem algo que poucos personagens em qualquer universo têm: a habilidade de clonar-se milhares de vezes com praticamente a mesma potência, criando exércitos inteiros em nível de destruição massiva, o que, do ponto de vista estratégico, já muda completamente o cenário. Pegando como exemplo o Cell, ele foi direto ao ponto, afirmou que poderia destruir um sistema solar inteiro, e ali não era uma hipérbole. Ele ainda demonstrou feitos consistentes de resistência, regeneração e força bruta que marcaram a saga Z. E diferente de Naruto,
Naruto, os personagens de Dragon Ball Z escalam com base em explosões planetárias e feitos físicos diretos, não só em batalhas dimensionais ou manipulação de chakra, Rex, etc. A questão central é, poder reagir a alguém que distorce o espaço significa que você pode destruir um planeta? Lutar em uma dimensão com estrelas quer dizer que você pode explodir o sol com um soco? Se a gente considerar tudo que o Naruto mostrou, o volume de chakra, o controle de clones, a escala dos adversários, dá pra dizer que, em termos de combate real, ele teria ferramentas para vencer Cell. Mas em termos de potência destrutiva pura, ainda faltam feitos concretos como os de Cell e outros guerreiros Z apresentaram com clareza. No fim das contas, essa comparação talvez dependa menos de quem tem mais explosão e mais de como você define força dentro de cada universo. Mas, mesmo com tudo isso, dizer que ele supera Vegito ou Burhan já é um salto difícil de sustentar. Burhan, por exemplo, ameaça colapsar múltiplas dimensões através de uma fusão forçada de realidades, e Vegito consegue resistir e se mover dentro da própria distorção da realidade. Esses feitos não são especulativos, eles são mostrados, descritos e confirmados pelos guias da obra. Logo, se formos realistas e com o pé no chão, Naruto no auge e no início de Boruto provavelmente para em algum ponto da saga Cell, considerando que Naruto consegue chegar em um nível de destruição, como por exemplo de Frieza, quando usa seus vários clones para multiplicar seu poder de destruição. Já em velocidade, vemos que ele também pode Eu operar. ainda acho que a Kaguya conseguiria vencer o Cell, tá? Eu já fiz um vídeo react sobre isso aqui, só conferir aqui no canal. Ela tem hacks pra isso, ela consegue, na minha opinião. Bem acima da velocidade da luz, mas personagens capazes de resistir a ataques em nível estelar, como por exemplo o Cell, já não seriam mais feridos por Naruto, porque vimos em Dragon Ball, como por exemplo quando o Vegeta, Super Saiyajin Deus, soca Broly, que se um adversário de poder mais fraco soca alguém mais forte, esse alguém não sofre danos. Por isso Mas aí é só força física, né? Não é hacks propriamente dito. Por exemplo, a gente viu em Naruto que tem os ossos da Kaguya que nega a durabilidade, tem as Gudodamas que também nega a durabilidade. Então esses ataques seriam sim eficientes. o Cell nem sentia os golpes de Kuririn, por exemplo, e o Kuririn já tinha poder para destruir planetas com grande facilidade. Mas considerando os feitos, hacks, habilidades, velocidade, potencial destrutivo e as técnicas de Naruto, me parece plausível que ele possa chegar, no máximo, ao Goku Super Saiyajin 3, dando o benefício da dúvida, e se quisermos extrapolar no máximo do máximo do máximo, o limite da saga Majin Buu com o Não, eu Burhan. acho que assim, eu também não sou fanboy, né? Eu não cravo que o Naruto chega no nível do Super Saiyajin 3 do Goku, mas nem fudendo. Não dá. Não tem condições. Eu acho que ele vence sim o Kuririn da vida. Vence. Não adianta negar, ele vence, mano. Mas assim, passando do Kuririn ali, pode ser que eles consigam enfrentar um personagem ou outro, como eu citei, por exemplo, a Kaguya, que é imortal, que conseguiria tancar os golpes do céu e voltar, e que poderia surpreender ele com os ossos dela e tudo mais, ou com o Tsukuyomi infinito. Beleza. Temos aí uma personagem de um nível absurdo, que é a Kaguya. Mas assim, o próprio Naruto em si, não. Ele, no máximo do máximo, ele alcança ali o Kuririn, na minha opinião. Ele passa o Kuririn. Sendo muito, muito generoso, tem Shinhan e tal. Bate Yantia também, que é superado pelo Kuririn. Mas Goku Super Saiyajin 2, 3, não. Não dá. Vegito, mas... Bom, honestamente eu não acho que chega a tanto. Agora vamos parar de... É isso, nação. Chegamos ao fim de mais um vídeo. E é aquilo, me fortalece com seu like. Se inscreve no canal e, claro, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é fã tanto de Dragon Ball quanto de Naruto. E assim, eu achei interessante. Pô, o canal Universo Z manda muito bem. Não concordei com o Power Scaling sendo utilizado em Naruto. Não concordei. Isso vale muito pro universo de Dragon Ball. Faz muito sentido se utilizado em Dragon Ball, mas em Naruto nem tanto. Vocês entenderam por quê. Usei argumentos sólidos também com base no anime e mangá e vocês podem estar conferindo. E é isso. A live tá de pé lá, se ele aceitar o Universo Z, bora fazer. E, enfim, eu acho que o Naruto é brabo. É brabo, ele chegaria assim ali no universo de Dragon Ball botando moral. Se fossem personagens do nível do Kuririn, Yantia, Tenshinhan e tudo mais. Passando disso, não. Acredito que não. Ele supera alguns em velocidade, mas não passa disso, não. Mas é isso. Já deixa aqui nos comentários aqui também sugestões de vídeos que vocês querem ver, o próprio link do vídeo em si, que eu posso estar trazendo para vocês. Te espero no próximo vídeo, hein?